Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que essa semana seja uma semana abençoada, que vocês estejam com saúde, estejam se cuidando. E nessa semana a Prof trouxe uma historinha sobre o Dia do Soldado. Dia 25 nós comemoramos o Dia do Soldado. Então vamos ouvir a história com bastante atenção? O Soldadinho de Chumbo. Soldados de chumbo! Exclamou o menino, que tinha acabado de receber seu presente de aniversário. Ele abriu a caixa. 25 soldados estavam dentro, arrumadinho. O menino bateu palmas de alegria e começou a colocar os soldados na mesa. 24 soldadinhos eram exatamente iguais, mas o último, o 25º, estava sem uma das pernas, porque quem o fez não conseguiu terminar o trabalho a tempo. Mesmo sem uma das pernas, ele ficou lá ao lado dos seus outros irmãos soldadinhos por toda a noite. A madrugada chegou e o soldadinho de chumbo finalmente pôde olhar para os lados. Olhou na direção dos outros brinquedos. Eles estavam organizados com carinho e cuidado, cada um em seu lugar. O soldadinho de chumbo sentiu algo de novo quando seus olhos viram a bailarina de papel, que também estava apoiada em apenas uma das pernas. A outra perna ficava esticada elegantemente perto da cabeça. O soldadinho de chumbo não conseguiu enxergar a segunda perna dela e pensou que ela só tivesse uma das pernas iguaizinhos a ele. E ele se apaixonou pela pequena dançarina, cuja cabeça era ornamentada de pequenas pedrinhas preciosas, as quais brilhavam magicamente à luz da lua. "Ei, você aí na esquerda!" gritou um troll de cabelos verdes do outro lado do quarto. O soldadinho de chumbo não entendeu quem o troll estava chamando e chamou novamente. "Tire os olhos da bailarina agora mesmo! Nunca viu uma bailarina antes? Você nem pensa em chegar mais perto dela amanhã quando o menino estiver brincando conosco." Porém, o soldadinho de chumbo não prestou atenção no que o troll estava dizendo. No dia seguinte, o menino começou a brincar com os brinquedos e por um momento o soldadinho estava tão perto da bailarina que ele achou que poderia ser uma ótima chance de se apresentar a ela. Mas antes que isso acontecesse, o menino colocou o soldadinho na janela para fazer a guarda, já que lá era o grande portal da entrada para a cidade dos brinquedos. Ninguém ficou sabendo se foi o vento ou se foi o troll que empurrou o soldadinho de chumbo para fora da janela. O que se sabe é que ele caiu do terceiro andar da casa, direto para a rua. O soldadinho não conseguiu se mover ou pedir por socorro. Um soldado vestido com uniforme não pode gritar por ajuda, pensou ele. Não muito depois, 2 meninos viram o soldadinho de chumbo e decidiram que um soldado como ele não poderia ser deixado na rua, ainda mais de cabeça para baixo. Então eles fizeram um barquinho de papel, colocaram o soldadinho dentro dele para navegar nas poças d'água nos cantos das ruas. O barquinho velejou por várias ruas e casas, as quais o soldadinho nunca tinha visto antes. Depois o barco foi em direção a um bueiro e entrou no bueiro com o soldadinho dentro. Justamente quando o soldadinho achou que nada de pior poderia acontecer, um rato enorme apareceu. "Você tem que me pagar um pedágio para estar aqui", gritou o rato para o soldadinho. Porém, a correnteza da água foi mais rápida do que o rato. O barco com o soldadinho passou direto pelo rato e foi embora. O barco estava navegando bem, mas de repente começou a se desmanchar na água. O soldadinho de chumbo continuou sua viagem, mesmo sem o barquinho. Somente mais tarde ele percebeu que a água daquele canal dava direto para um rio. Naquele mesmo momento, um peixe estava nadando calmamente pelo rio, quando avistou o soldadinho de chumbo. O peixe abriu o bocão e engoliu o soldadinho de uma só vez. Agora sim, o soldadinho ficou muito desanimado e perdeu quase todo o resto de esperanças de ver a bailarina novamente. Por sorte, a temporada de pesca estava aberta e um pescador aguardava que algum peixe mordesse a isca,
Quem mordeu a isca foi o mesmo peixe que comeu o soldadinho. O pescador então foi ao mercado vender o peixe, que logo foi comprado. De repente, alguém abriu a barriga do peixe. O soldadinho olhou e percebeu que estava na mesma casa que ele tinha caído da janela. Depois de cuidadosamente lavado, o soldadinho foi colocado novamente na mesa, em frente à bailarina. Infelizmente, a alegria do soldadinho não durou mais do que alguns segundos. O menino estava bravo com o soldadinho de chumbo, pois pensou que ele tinha desertado do seu posto de guarda da janela. Pegou o soldadinho e o jogou na lareira com a chama acesa. O soldadinho começou a sentir o forte calor do fogo e percebeu que alguma coisa passou voando por ele. Era a bailarina que caiu no fogo ao seu lado. O soldadinho ficou feliz em vê-la novamente, mesmo que por um segundo. A bailarina sumiu rapidamente no fogo e depois disso só era possível ver o brilho das pedrinhas preciosas junto com as cinzas. O soldadinho também começou a derreter no calor do fogo, observando o brilho das pedrinhas. Na manhã seguinte, a empregada limpou a lareira e achou um pequeno coraçãozinho feito de chumbo no meio das cinzas. Sim, Salabim, a nossa história teve um fim. Essa história nos mostra a história de um soldadinho valente, um soldadinho que lutou para encontrar novamente aquela bailarina pela qual ele se encantou. Nós temos diversos soldados, soldados da Marinha, soldados do Corpo de Bombeiro, soldado do Exército, soldados da aviação, soldados da Polícia Florestal, da Polícia Federal e todos eles da Polícia Civil, e todos eles têm grandes responsabilidades. Eles são corajosos e eles estão sempre defendendo as pessoas, os animais, lutando pela sobrevivência de muitas pessoas. Os homens, os soldados, os homens da Marinha, que são os soldados da Marinha, eles estão sempre ajudando as pessoas que estão em alto mar, que vão para o rio e não sabem nadar. Os policiais da Polícia Federal cuidam da segurança da estrada, das BRs. Então, é muito importante. E nesse dia 25, nós comemoramos o Dia do Soldado. Então, a nossa homenagem e a nossa gratidão a todos os soldados. Não descansa, dorme no chão. Na hora da partida ele faz blim, bom, pororom, pom, pom. Não usamos espingarda, nem espada, nem canhão. Nossa força é a verdade, nosso lema é salvação. Pororom, pom, pom, pororom, pom, pom. Sou um soldadinho, sou militar, de farda e bonezinho, já sei marchar. Soldado não descansa, dorme no chão. Na hora da partida ele faz blim, bom,